Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Leandro Costa Oficial e entra na grade de programação Verdades Bíblicas. Estamos dando continuidade a mais uma mensagem aqui da série de mensagens, a qual está aparecendo a logo da série. Iremos fazer uma oração para que Deus ele venha falar aos nossos corações. Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eu entro em sua presença mais uma vez para te engrandecer e te exaltar. Toma o seu lugar de destaque, manifesta, Senhor, a tua presença em fogo. Superando o clima atmosférico, fala aos nossos corações não o que queremos ouvir, mas sim o que o Senhor deseja falar aos nossos corações. Mesmo que seja uma palavra de correção, fala, Senhor. Pois o verdadeiro evangelho é aquele que confronta o pecador no seu erro e o liberta. Fala aos nossos corações, em nome de Jesus, e que a palavra que está sendo enviada venha fazer o efeito para o qual foi enviado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero te convidar a abrir a Bíblia em Tiago 1, versículos 19 e 20. Versículo 19. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Estamos no 9º fruto da carne. Ira. O tema da nossa mensagem de hoje é ira. E você está acompanhando a 23ª mensagem da série. A ira é uma obra da carne. Gálatas 5, versículo 20. Jesus disse que não devemos nos irar contra o nosso irmão. Mateus capítulo 5, versículo 22. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Por isso, precisamos cuidar melhor de nossas emoções e controlar a ira dentro de nós mesmos. O apóstolo Tiago diz que devemos ser tardio para se irar. Se sentirmos a ira, devemos nos conter para não apressar em reagir, sendo também tardio para falar. Quais são os tipos de ira? Justa. A ira justa é quando a pessoa tem razão por uma causa honesta. Mesmo assim, não é necessário reagir de forma negativa. Em muitos casos, a pessoa até tem razão, mas pende por reagir de forma errada. Moisés se irou contra o povo de Israel justamente pois o povo pecou contra o Senhor, mas Deus não se agradou da atitude de Moisés. Números capítulo 20, versículos 10 e 11. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e disse-lhes: Ouve agora, rebeldes, porventura tiraremos água dessa rocha para vós? Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com sua vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os seus animais. Vemos aqui o episódio no qual Deus ele vai falar para Moisés: Moisés, você vai até a rocha e fala com ela, e dela sairá água. E ele vai, por conta da ira, vai fazer algo que não foi ordenado por Deus. Ele vai levantar a sua mão e vai ferir a rocha. A rocha está sendo representada, é uma teofania nesse texto, a qual Deus está por detrás da rocha. Ou seja, a rocha é o próprio Cristo. Ele deveria dialogar com a rocha e ela daria água. Ele não fez isso. Ele veio e feriu por conta da ira. Ele fez algo impensado. O rei Assuero ficou irado com sua primeira esposa, Vasti, por um motivo justo, e a abandonou, mas sua intenção de se vingar de todas as outras mulheres estava errada. Esther, capítulo 12, versículo 1. Passadas estas coisas e apaziguado já o furor do rei Assuero, lembrou-se de Vasti e do que fizera e do que se tinha decretado a seu respeito. Injusto.
A ira injusta é por algo que não tem motivo para ficar nervoso, ou que não seja necessário se irar. Algumas pessoas sabem porque estão com raiva de alguma coisa. Penina irritava Ana, provocando-a sem necessidade. 1 Samuel, capítulo 1, versículos 6 e 7. E a sua competidora excessivamente a irritava para embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E assim o fazia de ano em ano. Quando ela subia à casa do Senhor, assim a outra a irritava pelo que chorava e não comia. Quais são os níveis de ira? São dois. Embora as palavras sejam sinônimas, podemos usá-las para definir alguns níveis de ira, para diagnosticar em que ponto a pessoa chega com este sentimento. Raiva. A raiva é um sentimento ruim que vem sobre a pessoa repentinamente por causa de algo que lhe aborrece ou não concorda, causando irritação. Salmo capítulo 37, versículo 7. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Saul passou a ter raiva da prosperidade e fama de Davi, e um espírito mau o perturbava. 1 Samuel, capítulo 18, versículo 10. E aconteceu ao outro dia que o mau espírito da parte de Deus se apoderou de Saul e profetizava no meio da casa. E Davi tangia a harpa com sua mão, como de dia em dia. Saul, porém, tinha na mão uma lança. Fúria. A fúria acontece quando a pessoa ira se torna comum e a pessoa já se torna iracunda. Provérbios 20, capítulo 29, versículo 22. O homem iracundo levanta contendas, e o furioso implica as transgressões. Sair fora de si toda vez que algo lhe aborrece, estando sempre disposto a brigar. Cólera. A cólera é uma ira já incontida, uma doença emocional que a pessoa não se domina mais, sendo capaz de fazer loucuras, como Caim, que irado com Abel o matou. Gênesis capítulo 4, versículos 5 e 6. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. Irou-se Caim fortemente e decaiu-lhes o seu semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? É porque descaiu o teu semblante? O faraó que sentiu cólera contra bebês recém-nascidos. Hebreus, capítulo 11, versículo 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. O que provoca a ira? Más influências. Uma pessoa com má influência pode provocar iras e vários problemas. Provérbios 22, versículo 24. Não acompanhes o iracundo, nem andes com o homem colérico. Provérbios 21, versículo 19. Melhor é morar numa tenda deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 22. Porque assim como todos morrem, e Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Fingimentos. Provérbios 25, versículo 23. O vento noxa afugenta a chuva, e a face irada a língua fingida. É muito triste conviver com pessoas fingidas e muitas não conseguem controlar sua ira diante disso.
Impaciência. A pressa causa ansiedade, que pode se tornar nervosa, gerando a ira. Eclesiastes 7, versículo 9. Não te apresse no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga nos seios dos tolos. Quais são as consequências da ira? Salmos, versículo 37, versículo 8. Deixa a ira, abandona o furor. Não te impacientes, certamente isso acabará mal. O Salmo acima declara que as consequências da ira sempre serão ruins. Por isso precisamos pensar que não vale a pena ficar irado. Quais são essas consequências? A primeira, loucura. Provérbios 14, versículo 17. O que presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. Danos. Provérbios 19, versículo 19. Homem de grande ira tem de sofrer o dano, porque se tu livrares, virás ainda a fazê-lo novamente. Contendas. Provérbios, capítulo 15, versículo 18. O homem iracundo suscita contendas, mas o longâmeno apaziguará a luta. Ambiente pesado. Provérbios 27, versículo 3. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que elas ambas. Ela atrapalha a comunhão com Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contendas. Vou repetir o versículo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira nem contendas. E isso vemos que as mãos dos homens que vai orar tem que estar limpa perante Deus, sem ira e nem contenda, pois a ira ela leva à contenda. Perante Deus, se essa pessoa for orar, estiver com mãos sujas de ira e contenda, Deus ele vai enxergar. Como vamos controlar o sentimento da ira? A questão final é como controlar esse sentimento da ira. Por isso é importante ser humilde para reconhecer os próprios sentimentos negativos e então ser tratado pelo Espírito Santo de Deus. Falar abaixo. Provérbios 15, versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Já viu aquela pessoa que está embravecida, encolerizada, tomada pela ira, que ela fala, vomita um monte de coisa. Se você dá uma resposta à altura, a tendência é que venha se abrasar esse fogo mais ainda da contenda. Se você se calar, você vai ser tido como sábio, porque o próprio versículo vai falar, a resposta branda desvia o furor. Se você der uma resposta que não vai ser à altura, vai brandar esse furor. Ou melhor, se você ficar em silêncio, vai quebrar toda a estrutura do furor nessa pessoa. Buscar sabedoria. Provérbios 29, versículo 8. Os homens escarnecedores abrasam a cidade, mas os sábios desviam a ira. A ira, ela tem o poder de destruir qualquer homem, pessoa que estiver sob o efeito dela. No vídeo passado, vimos
uma take sobre a mulher enciumada, a qual levou a ira, e ela fez algo que não devia, e isso a complicando. Deixar passar. Efésios capítulo 4, versículo 26. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Melhor resolver antes do sol se pôr, porque essa situação pode e tende a piorar. Se você vai irar, irai-vos e não pequeis. Se nós formos irar, que possamos estar contendo essa ira para que não possamos pecar. Possamos, como o versículo fala, não se põe o sol sobre a vossa ira. Devemos estar resolvendo antes do sol se pôr e esperar para o outro dia, pois essa ira, esse estado pode tender a pior. Não falar nada na hora da raiva. Provérbios capítulo 12, versículo 16. A ira do louco se conhece no mesmo dia, mas o avisado encobre a afronta. É muito difícil nos nossos dias atuais você ser confrontado com uma palavra de raiva, ódio, e você ficar calado. Mas qual é o conselho da Bíblia ali em Provérbios? Que é melhor não falar nada no momento da raiva, porque no momento da raiva vai ser conhecido a ira do louco. Mas o avisado encobre a afronta. Ele fica não obstinado a responder à altura. Ele vai agir de sabedoria e vai se manter calmo na raiva, deixando para resolver em outro momento. Porque a tendência quando vamos resolvendo em momentos de raiva é só piorar as coisas. Descansar. Salmos capítulo 4, versículo 4. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. O descanso e a reflexão sempre são positivos para a pessoa que foi provocada a ira. A ira pode ser controlada na vida de um cristão que tem o fruto do espírito da mansidão e domínio próprio. Gálatas capítulo 5, versículo 23. Devemos aprender com Jesus, que é manso e humilde de coração. Mateus 11, versículo 29. A ira não pode te dominar, mas você pode controlar ela. 1 Coríntios 6, versículo 12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Vemos que tem pessoas que, quando está irada, ela se deixa dominar por esse sentimento negativo e destrutivo. Mas o que a Bíblia fala que devemos estar dominando esse sentimento? Pois assim, como o fogo, quando ele sai do seu limite de segurança, ele pode destruir, pode ser destrutivo. Também é esse sentimento da ira. Se ele sai do controle, se você se deixa dominar pela ira, você vai acabar fazendo coisas que não deveria e se torna destrutivo para você. Vemos no caso do fogo, quando fazemos uma fogueira, deixamos a lenha com a proteção em um limite. Dentro desse limite ele vai oferecer o brilho e o calor, a irradiação do calor. Mas se esse fogo sair desse limite estabelecido, pode causar incêndio e destruir tudo. E isso também é o caso da ira. Se você se deixar dominar, ela vai ser destrutiva, vai te prejudicar. Isso se colocarmos limites nessa ira que sabemos dominar,
nada disso vai acontecer. Espero que Deus ele tenha falado com cada um de vós, comigo também, e eu te convido para o próximo vídeo e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.